Orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz, como temos aqui, orações, um sorriso, um aperto de mão. Fala de qualquer forma. Agora, em especial, Senhor, ouvir através da Tua palavra. Aquilo que o Senhor quer mostrar e ensinar para a Tua. Senhor, prepare os nossos corações, as nossas vidas, nossa mente, que possamos receber, ó Pai, a Tua palavra, colocá-la em prática, isso que é o mais importante. O Senhor mesmo disse em Mateus 7, aqueles que obedecem e praticam a Tua palavra são como aquele homem que sua casa sobre a rocha. Queremos construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Assim que oro em nome dele. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E não se arrepende. Se não se arrepender, veja você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Se eu odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Eu aplique a sua palavra no seu e no meu coração nesta noite. Primeiro amor. Você aí que está namorando, é casado, casada, provavelmente lembra lá dos primeiros momentos do seu namoro. Lembra? Lá atrás. Tem umas irmãs, os irmãos que a gente tem orado, né? Eles ainda estão ancorados. A gente ora para levantarem âncora. Mas você que está namorando, porque dia 12 é dia dos namorados, né? Aí uma parêntese, namorados, dia dos namorados, das namoradas, não é isso? É o dia nós vamos receber presente, né, João? Não, não vai fazer isso não. E nesse primeiro amor, lá atrás, quando você começou a namorar, ou você que está aí recém-namorando, é sempre bom estar junto, é sempre bom relembrar aqueles momentos. E no casamento, do passado tempo, se a gente não alimenta o nosso amor, o nosso romance, a gente corre alguns riscos, algumas dificuldades que aparecem. E se a gente não estiver ali sempre alimentando o amor no casamento, ele pode vir a esfriar. Quando Jesus está falando para João falar para essa igreja, é mais ou menos isso que está acontecendo na igreja de Éfeso. O amor deles esfriou. Imagine você que é casado, sei lá, 20 anos, 30 anos. Se nunca tem esse alimento no seu romance, como que você vai se sentir? Se ele ou ela sempre é grosseiro, sempre esquece dos bons momentos, sempre fica jogando coisas na sua cara, enfim, ninguém suporta isso. E aqui algo aconteceu nessa igreja de Éfeso. E lendo esse texto, me chamou a atenção que algumas coisas podem estar acontecendo com você e comigo como igreja. E eu queria lançar para você 2 perguntas para a gente pensar durante a mensagem. A primeira pergunta é: como tem sido a sua vida cristã hoje? Como que você tem se relacionado com Deus, com o próximo? E como tem sido o seu trabalho no reino de Deus? Lembrando que reino de Deus não é somente vir no culto, nos domingos ou no pequeno grupo durante a semana. Reino de Deus é seu envolvimento diário, segunda a segunda, do acordar ao dormir. Quando a gente olha para esse texto de Éfeso, e é interessante que muita gente tem medo do livro de Apocalipse.
acha difícil. Na minha opinião, o livro mais difícil da Bíblia de se entender é Romanos. O Apocalipse, para mim, é algo feliz, alegre. Porque o livro de Apocalipse, ou o livro das Revelações, ele mostra o futuro da igreja. Aquilo que já é nosso. Porque o que ele está dizendo aqui é que já aconteceu. A eternidade já aconteceu e nós só estamos aguardando. Mostra a perda do mal e a vitória da igreja. Esse é o livro de Apocalipse. E é interessante que Jesus, ao dar essa incumbência a João de escrever o Apocalipse, ele começa escrevendo para as igrejas. Ele começa com a igreja de Éfeso. Possivelmente ele começou ali falando para uma igreja grande, de uma cidade importante. Éfeso era uma cidade portuária, muito rica. Era uma cidade onde não tinha jeito. Todo mundo que fosse visitar a Ásia passaria por Éfeso. Tinha que passar por ali. Então era uma cidade de muito movimento. Era uma cidade estratégica. Era uma cidade chamada de cidade livre. Pois Roma, ainda que ela pertencesse a Roma, Éfeso ela tinha uma certa liberdade por causa da sua influência e também da sua dedicação ao império. Então, por exemplo, Éfeso não recebia as tropas do Império Romano para ficarem tomando conta. Ela era muito dedicada a Roma. Então era uma cidade ampla, uma cidade linda, uma cidade onde as coisas fluíam. Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo consideradas para o seu tempo, que era o templo da deusa Ártemis. Ou lá em Atos capítulo 19, 28, o templo da grande Diana dos Efésios. Historiadores dizem que era um templo lindo, fabuloso. Para vocês não terem uma ideia, era um templo de 120 metros de comprimento, 70 de largura, tinha 120 colunas espalhadas por esse templo, colunas de 12 metros de altura, e algumas dessas colunas eram enfeitadas com pedras preciosas. O templo era lindo. E as pessoas iam lá ver aquele templo, e era uma cidade muito religiosa, era uma cidade onde as pessoas iam ali cheias de com as suas religiosidades, fazer oferendas. E esse templo também ele tinha 2 características, o templo de Ártemis. O templo de Ártemis, ele era um templo onde recebia todos os criminosos. Havia uma regra na cidade: se alguém cometesse um crime e conseguisse correr e chegar até o pátio do templo, ele não seria julgado nem preso. Olha que beleza, pela moda. Eu vim aqui para a igreja correndo, matou alguém ali, corre para cá e não vai preso. Tinha essa regra lá, segundo os historiadores, nesse templo de Ártemis. Mas era um templo também onde havia muita prostituição. As sacerdotisas do templo eram chamadas de prostitutas cultuais. Então, ainda que Éfeso era uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, uma cidade próspera, era uma cidade onde o pecado estava no mais alto nível. Mas foi uma cidade onde a mensagem do Evangelho fluiu, cresceu. Teve uma das maiores e mais lindas igrejas cristãs do seu tempo, a igreja de Éfeso. Foi pastoreada por Paulo, o apóstolo, começou com ele. Paulo passou a maior parte do tempo das suas missões, comparando a outras cidades em Éfeso. O Novo Testamento diz que ele passou em média 3 anos naquela cidade, pregando e começando aquela igreja. A igreja foi pastoreada pelo próprio João, por Timóteo. Então foram grandes homens que pastorearam aquela igreja. Mas ela passou por alguns problemas. A igreja de Éfeso, ela está sendo elogiada pelo Senhor, mas ela também está sendo acusada de perder o primeiro amor. E o que pode acontecer quando a gente não presta atenção no primeiro amor? A gente precisa sempre lembrar quem dá segurança para a igreja, quem cuida da igreja. Lá no verso 1,
diz assim: o anjo da igreja de Éfeso escreve. Lembrando que anjo, aqui no Apocalipse, quando ele escreve as cartas, anjo para as 7 igrejas é o pastor. Então escreve ao pastor da igreja. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. Aí anda entre os 7 candelabros de ouro. Quero que você grave essa pequena palavrinha, tem. Esse é o que tem nas mãos. Esse termo, tem, na língua grega, traz a ideia de um controle total. Aquele que tem o cuidado. Ele está falando de Cristo. Cristo tem o controle total da igreja. A igreja é dele. É ele que demonstra esse controle e ainda mais. É ele que sustenta a igreja. Irmãos, é ele que nos sustenta, é ele que cuida da gente. Você crê nisso? Às vezes a gente vive assim uns medos e a gente esquece disso. Jesus, inclusive, vai dizer em João capítulo 10, verso 28, agora no evangelho dele, João, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus fazendo uma referência entre a ovelha e o pastor, capítulo 10 de João, e ele vai dizer, olha, as ovelhas, aí ele está falando de você e de mim, eu dou a minha vida por ele, e ninguém tira elas de mim. Ou seja, sou eu que cuido, sou eu que dou a minha vida, ninguém nos separa de Jesus. Ninguém nos separa do seu amor, a igreja não pode ser separada dele. Porque uma igreja separada de Jesus não é igreja, pode ser qualquer outra coisa. Uma igreja que não anuncia e não vive Jesus não é igreja. Porque ele morreu pela igreja, por você e por mim. Totalidade da igreja, ou seja, toda a sua forma de igreja está nas mãos dele. Esse é o grande motivo da igreja existir. Porque ele que a mantém. E ele tem sido fiel à sua igreja. Em momento algum, Jesus desistiu da igreja. Por isso ele anda em torno, ele anda na igreja. Ao mesmo tempo que isso nos alegra, isso também deveria nos fazer refletir. Porque ele anda entre nós e sabe o que nós passamos, o que nós vivemos e sabe o que fazemos. Ele continua sendo o Senhor da igreja. E ele vai ensinar para a igreja que as portas do inferno, elas continuam não resistindo à igreja. Vejam, a igreja de Éfeso estava no meio de um caos. Eu lembro de um missionário, de uma história de um missionário, que foi convidado a começar uma obra numa cidade muito terrível. E a junta de missões daquela igreja se juntou e falou assim, olha, nenhum pastor quis começar o trabalho lá. Vou te levar lá e você vê, se você não quiser, tudo bem, tranquilo, a gente vai entender, porque ninguém quis. Ele ficou curioso, né, porque pelo menos é o meu sonho, eu acredito que seja o sonho da igreja, a gente encher essa cidade de igrejas batistas e outras igrejas. Pensou que benção? As cidades vizinhas, aqui nossa. Esse missionário foi junto com a liderança da igreja e chegou lá nessa cidade. E eles começaram a explicar, olha, é o seguinte, por que ninguém quer começar a obra aqui? Aqui o tráfico de drogas é direto. Inclusive mataram um pastor aqui que estava pregando o evangelho, a garotada, no Rio a gente chama de aviãozinho, aqui eu não sei, não lembro o que chama, os que vendem na rua, os noia. Ele começaram a se converter porque ele começou a fazer um trabalho aqui evangelístico e a garotada começou a se converter, mataram o pastor. Aí foram mais uma rua acima ali, olha, aquela casa era de uns cristãos, a casa foi queimada porque eles tinham um movimento ali, e os traficantes também começaram a se converter, e as prostitutas queimaram a casa. E aí foram mostrando todas as maravilhas da cidade para ele. E aí um outro falou assim, ele não vai querer depois disso. E o missionário olhou e disse assim, quando eu começo? Porque é aqui que a voz do Senhor precisa ser ouvida. É aqui.
E diz a história que aquela igreja cresceu. Não sei se foi a igreja de Éfeso. Mas é a igreja, irmãos, ela avança porque é Jesus que vai à frente. E esse primeiro amor por Ele não pode ser apagado, porque é Ele que cuida de você e de mim. Não havia somente 7 igrejas na Ásia. A gente conhece as 7 igrejas que estão no Apocalipse. Havia mais igrejas. A referência do número 7 aqui, nada mais é que é uma totalidade. Ou seja, o Senhor está falando para todas as igrejas. Possivelmente usa essas 7 pelos serem talvez as igrejas de referência daquele tempo. Mas ele está falando para todas as igrejas, inclusive para a Igreja Batista da Graça. Sobre o nosso cuidado em não perder o primeiro amor. Nós precisamos entender que Jesus está de forma incansável, lidando conosco, fazendo com que a gente avance, porque a igreja é dele, ele não desiste. A sua presença é permanente em nossas vidas em todos os momentos, em todos os instantes. A igreja, ela avança quando nos reunimos para adorar e sonhar. Eu estou olhando daqui alguns espaços ainda vazios, mas na minha fé eu já vejo logo esse lugar aqui pequeno. Logo eu vejo que as 100 cadeiras que a gente comprou, aquela correria de gente indo lá atrás pegando cadeira extra. E gente sentando novamente lá fora. Vai ficar um pouco mais difícil, porque ficou mais alto. Porque se a igreja entender que é o Senhor que sustenta, a obra dele avança. E por isso, irmãos, temos que ser constantes na obra dele. Não dá para ser inconstante. Olha o verso 2 e 3. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Não tem desfalecido. Conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja onde a palavra era ela estudada, aplicada, e eles examinavam, eles não davam nenhuma chance para falsos ensinos. Se chegasse alguma coisa ali que eles desconfiassem, falaram, não, isso aí não é bíblico. Era uma igreja perseverante na palavra. Eles eram constantes nisso. Quando eles se referem aí no finalzinho do capítulo que nós lemos, dos versos que lemos sobre os nicolaítas, eram pessoas que viviam de qualquer jeito e queriam ter o pé na igreja e o pé no mundo. Gostavam das bênçãos da igreja, mas gostavam também dos prazeres do mundo. Eles não aceitavam isso. Eles batiam o pé, aqui não. Então era uma igreja que tinha um fervor pela obra, que trabalhava. E quando eu li isso, eu vi que a gente precisa corrigir algo aqui na igreja. Algo até que eu falava, e a gente precisava corrigir. Corrigir a expressão voluntários na igreja. Lendo isso aqui, Deus me mostrou que não existe voluntário na igreja. Porque a palavra voluntário traz a ideia daquela pessoa que faz sem obrigação. Que faz porque não é forçado. Que só depende da sua vontade. E podemos optar ou não. Ainda que o Evangelho não nos obrigue a nada, mas quando eu olho para a obra de Jesus para a minha vida, eu me sinto constrangido. E constrangimento eu preciso fazer algo. Não para ser salvo, entenda bem, a gente não faz nada para ser salvo. Nós fomos salvos pela graça, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, e como disse o apóstolo Tiago, a gente faz porque a nossa fé leva-nos a fazer algo. Mas quando eu penso em voluntário, tem aquela impressão de que se eu não fizer, não tem problema. Nós, na verdade, como cristãos, ainda que não somos forçados e não vamos ser, nós somos chamados a sermos servos do Senhor, obreiros dele, sem nenhuma imposição, mas fazer por amor a sua obra. Quando Jesus olha para a igreja,
Ele não vê voluntários. Vê filhos obedientes, filhas obedientes e servos que estão dispostos a fazer a sua. O voluntário, ele desiste. E a gente vê isso. Lembro que quando estávamos com um projeto aqui com os haitianos, na faculdade vinha os voluntários. E tanto a coordenadora quanto eu do curso de psicologia, a gente sofria, né? Porque é voluntário. Tinha sábado que só estava a Paula, eu e um dos voluntários, que era a Priscila, você vai lembrar, que ela ficou até o final. Mas na lista tinha 30 nomes. Eu pensei, vai ter mais gente para ajudar do que para assistir às aulas. Que bênção. Mas só vinha 2 ou 3. Era voluntário. No reino, irmãos, nós somos chamados a sermos servos. Quando a gente olha para o que Jesus fez para a gente. Já imaginou se Jesus fosse voluntário na obra do Pai? Aquela oração do Getsemane talvez teria acontecido a resposta. E Jesus pediu, passe de mim esse cálice. E o pai falou, não, tudo bem, filho, pode vir. O que aconteceria com você e comigo? Estaríamos perdidos. Mas ele foi servo, ele foi filho, foi obediente. Ele foi até o final porque ele ama você. Então, na obra do Senhor, precisamos entender que para não perder o primeiro amor, a gente precisa ser constante. Nós precisamos ter a constância nesse trabalho. É cansativo, sim. A idade avança, claro, e a gente vai a cada momento mudando um pouco as estratégias por causa até da nossa vida, do nosso cansaço, do nosso físico. Por isso precisamos ensinar os mais novos aquilo que é um pouquinho mais pesado para eles virem substituindo a gente. Há pouco a gente precisou tirar aquelas 2 portas daqui, né, que o pedreiro colocou desse lado para não atrapalhar. E o João Antônio, sabendo da minha dificuldade, chamou o Gessé. Tem mais força do que eu. Um homem maior do que eu. E a gente vai vendo a nova geração. E eles vão vendo porque vem você e mim, que já passou um pouquinho dos 30, a disposição e a constância. E é isso que o Senhor quer encontrar em você e em mim. Mas também, Ele vê o que nós, ou melhor, Ele vê o que nos falta. Ele olha nossas faltas. E Ele não fala das nossas faltas para nos julgar, para jogar na cara. Não, Ele fala para nos consertar e ter arrependimento. Olha o verso 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. E lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A igreja de Éfeso tinha sido uma igreja fiel. E o Senhor comprova a fidelidade dessa igreja na fala. Você viu aí uma igreja que não aceitava qualquer fala, que quando chegava a pessoa se dizendo apóstolos ali, eles falavam, não, você não é não. Você é diferente do Paulo que passou aqui, você é diferente do Timóteo, você é diferente do João, você não é apóstolo como eles. Você não fala o mesmo evangelho que eles, então você não é apóstolo. Sobre os nicolaítas que eu falei, não, olha, ou vocês encaram o reino de Deus, ou vocês ficam no mundo. Lembrando, queridos, que nesse tempo a igreja era perseguida. João escreve o livro de Apocalipse enquanto ele estava na ilha de Patmos exilado. Ele não foi morto, como o apóstolo Paulo e outros, mas ele foi exilado, ele foi mandado para uma prisão na ilha de Patmos. Ele escreve lá a carta, ele escreve lá o livro de Apocalipse. Ele não estava ali no resort escrevendo, não, ele estava preso, sofrendo. A igreja sofria. E essa semana, no estudo que nós temos toda terça-feira de pastores, eu disse para um pastor o seguinte, que o Brasil, e já disse isso aqui outras vezes na igreja, o Brasil tem algo pior do que perseguição. Aí você pensa assim, pastor, o que pode ser pior do que uma perseguição? Tem. Porque quando nós somos perseguidos, como igreja, como aqueles que pregam o evangelho,
Ficam somente aqueles que realmente são fiéis, porque suportam, que aguentam. Aqueles que, por exemplo, em alguns países, que para ir para a igreja leva quase 3 horas, não porque mora longe, porque tem que ficar dando volta e vendo se não tem soldados, policiais que prendem os que vão para a igreja. Isso acontece. Aonde se você disser que é cristão, matam a tua família ou matam você. O Brasil não tem isso. A gente pode abrir as portas da igreja e pregar o evangelho. Você pode vir para cá com a Bíblia debaixo do braço. Se a gente quiser agora do nada e falar assim, vamos ali para a praça pregar o evangelho agora, a gente pode ir. Ninguém vai nos proibir e nos prender. O que é pior do que isso no Brasil? Chamado comodismo. Conformismo. Achar que está bom do jeito que está. Eu já fui no domingo uma vez nesse mês. Isso é pior do que a perseguição. A gente acha que está tudo bem. Jesus olhou para aquela igreja e disse, olha, vocês foram muito bons e fiéis na doutrina, na luta contra a mentira, mas no processo vocês se perderam. No processo vocês esqueceram o que era o primeiro amor. Talvez se tornou uma igreja muito dura, talvez uma igreja que perdeu a comunhão. O texto não entra muito em detalhes. Há 2 possibilidades que possam ter acontecido, e eu acredito que aconteceram foram as 2. Que a primeira foi que o ânimo daquela igreja desanimou com o tempo. Eram muito animados, mas com o passar do tempo foram perdendo o ânimo, o fogo pela obra, o fogo pelo trabalho. E a segunda possibilidade é que muita luta, muita dificuldade, o amor fraternal daquela igreja foi se perdendo. Eu acredito que foi os 2, porque os 2 podem acontecer com qualquer igreja, com qualquer pessoa. Mas o interessante é que o Senhor fala para aquela igreja, lembra. Ele não está dizendo para não cristãos, ele está dizendo para a igreja, lembra onde você caiu. Lembra onde você parou o processo. Se lembre aonde vocês... a gente parou aqui, foi esse o ponto. E na nossa vida cristã, volta e meia, porque, irmãos, desanimar, ficar chateado, ficar cansado, é comum para todo mundo. O problema é continuar desse jeito. O problema é, não, eu não quero mais ir e tal. Porque vocês acham que pastor também não desanima? Normalmente toda segunda-feira. A gente não pode parar, porque a obra é do Senhor. E é Ele que nos fortalece. Ele que diz, vai que eu estou junto. Essa obra, por exemplo, usando isso aqui como exemplo, quanto tempo que a gente tem falado? Lógico que a gente tem falado de juntar dinheiro, né? Porque não adianta só quebrar a parede. Mas só foi dar o primeiro passo e Deus já começou a mandar recurso. As cadeiras, quando eu falei isso, eu falei, vou levar para o conselho a compra das cadeiras, mas já sei, o pessoal não vai querer, né? Porque, para quem não sabe, as cadeiras deu R$9.000. E Deus já está mandando os recursos. Porque a igreja é dele. Agora, queridos, a gente tem que tomar cuidado para não cair. Não perder o primeiro amor. Porque na igreja a gente precisa entender que a gente vai encontrar 2 coisas. E são importantes nós encontrarmos isso. Que é o conforto e o confronto. Primeiro a gente encontra o conforto. Não o conforto de, agora, deitado numa rede preguiçosa com água de coco. Não. O conforto na hora que a gente está precisando de ajuda, de um conselho, de um abraço, de uma dificuldade, alguém está disposto a caminhar, a me ouvir, a me ajudar. Eu recebi conforto nesse primeiro momento, mas eu também preciso ser confrontado. Ser confrontado no meu pecado, de ser confrontado nas minhas dificuldades que me levam a me desviar, ser confrontado nas minhas mazelas. E quando eu sou confrontado, eu não tenho que fazer biquinho e sair fora. Porque é isso que Jesus está fazendo com a igreja de Éfeso. Está confrontando a igreja. Lembra-te. Traga a memória. Traga a memória onde você falhou. Você foi tão bem, mas você falhou. Você perdeu a linha em algum momento. Volte, se lembre.
E quando eu vejo essa expressão, lembra-te, eu lembro do filho pródigo. Que no momento em que ele saiu da casa do pai, passou tudo aquilo, começou a comer as comidas dos porcos, ele se lembrou da casa do pai. Lá em Lucas capítulo 15, verso 17, leio na tradução da Bíblia Viva, diz: quando ele finalmente voltou ao seu juízo, ou seja, ele se lembrou, disse consigo mesmo, lá em casa, até os empregados têm comida de sobra e aqui eu estou morrendo de fome. O que isso tem a ver em voltar para o primeiro amor? Se arrependeu. O filho pródigo se arrependeu. E o Senhor está chamando a atenção da igreja de Éfeso, é o arrependimento. Está dizendo, arrependa-te. Volte. Após a gente se lembrar, a gente se arrepende e se conserta. Voltar ao princípio. Preciso voltar àquela chama que queimava antes. A gente precisa relembrar e retornar. Por que às vezes a gente não volta ao princípio? A gente acha que está muito bom do jeito que está, mas não está. O que Jesus está dizendo para voltar lá atrás, voltar ao passado, onde eles caíram, não é aquela ideia que antigamente era melhor. Não. É que o que eles estavam fazendo era o correto. E em algum momento eles se perderam. O que Jesus está dizendo é, olha, volte ao vigor que vocês tinham, como igreja. Aquele desejo de ver vidas salvas, de ver vidas transformadas. Ele já imaginou esse templo lotado de pessoas que foram ganhas através de você? Jovens. Às vezes eu escutei isso não muito tempo atrás de um jovem dizendo, aqui na igreja ruim que ela não tem trabalho com jovens. Realmente, ainda não tínhamos, porque a gente está começando. Quarta-feira, 20 horas na casa da Alessandra. Mas eu disse para esse jovem, interessante isso. Porque quando eu era da sua idade, estava lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, nós não tínhamos trabalho com jovens. Eu era recém-convertido. Um tempinho atrás. Tinha 17 anos, esse jovem que estava conversando comigo tinha 19. A igreja não tinha jovens, é uma igreja pequena como a nossa. Para dizer que não tinha jovens, tinha eu, a Paula, o filho do pastor e um jovem que já era casado. Então ele meio que destoava da gente, mas ele estava sempre junto com a gente. 4. E eu lembro que um dia conversei com o pastor, recém-batizado, olha que petulância. Pastor, a gente vai começar um trabalho de jovem aqui na igreja. Os jovens. Ele deu uma gargalhada. Deboche. Disse assim, com que jovens que você começa? Tem 4. Vocês acham que vão fazer alguma coisa? Falei, pastor, isso era início de ano, falar de fevereiro. Pastor, esse lado da igreja, ela tinha 2 corredores, bancos igual o nosso, igual aqueles bancos que nós tínhamos. Tinha 2 corredores. Eu falei, pastor, até o final do ano esse lado aqui vai estar cheio de jovens. Duvido. Tá bom, pastor. Dezembro daquele ano, aquele lado da igreja estava todo cheio de jovens. Um bairro difícil, cheio de jovens. Fui para uma outra igreja um tempo depois, tinha poucos jovens. A gente desafiou o pastor, já era diferente. Eu falei, pastor, só queria trabalhar com jovens e adolescentes. O senhor deixa? Eu já estava no seminário. Faça o que você quiser. Fique à vontade. Tínhamos na escola bíblica dominical 3 jovens, iam constantemente, e 8 adolescentes. À noite dava um pouquinho a mais. Dava uns 6 jovens, uns 15 adolescentes. Começamos um trabalho. 3 anos. Chegamos a 80 jovens e adolescentes. Mas não tinha trabalho. Eu disse para esse jovem o seguinte, é fácil reclamar e é fácil dizer que não tem. É fácil não fazer nada. Eu usei o exemplo para esse jovem, não mais o meu, mas de uma pessoa aqui da igreja que eu já usei de exemplo. É a irmã Delcemira.
Quando eu cheguei nessa igreja, ela disse assim, ai pastor, tem eu na minha idade nessa igreja. Lembra disso, irmã? Tem eu. Eu falei, mas isso é fácil de resolver. Começa a orar. Ora. Começa a falar com as amigas. Irmã, pensa uma mulher de fé. Quantos aqui que tem a idade da Deusemira, levanta a mão? Não vou falar a idade que é fora de educação. Quantos tem? Levanta a mão. O próximo à idade da Deusemira. Só tinha ela. Jovens, o seguinte. Vou começar por vocês. Querem ter um trabalho extraordinário de jovens, como eu vi de uma igreja essa semana, numa live, que em um culto tinha 3.000. E uma igreja abençoada. Quer? Comece por você. Casais. Quer ver diversos casais aqui sendo abençoados? Comecem por vocês. Solteiros e solteiras, mas só um culto dos solteiros aqui na igreja. Logo, logo acaba o culto, mas, pessoa, comecem com vocês. Porque a igreja do Senhor, ele já tem todos os propósitos e projetos no céu. Ele quer dar para a igreja. Só que a igreja precisa fazer por onde? Senão a gente perde o primeiro amor. A gente para. Arrependimento, lembrar onde eu caí, me arrepender. E arrependimento, lembrança, tem mudança de vida. Não adianta eu só dizer assim, eu me arrependo, preciso trabalhar, mas não tem mudança de vida. Arrependimento sem mudança de vida é remorso. Essa foi a diferença de Pedro para Judas. Judas sentiu remorso, foi lá e se matou. Pedro se arrependeu. E foi o grande apóstolo Pedro. Querido, se a gente deixar de orar, se deleitar na palavra do Senhor, voltar ao primeiro amor, o Senhor vai retirar o candeeiro da igreja. E o candeeiro, ele tem dois significados que, na verdade, no resumo é um só. A igreja de Éfeso não existe mais. E não é só por causa do passar dos anos. Ela não voltou ao primeiro amor. E quando Jesus está dizendo sobre o candeeiro, um outro significado para o candeeiro é o pastor. O Senhor tirou o pastor da igreja e a igreja foi fechada, destruída. Nós não voltamos ao primeiro amor, ele tira o candeeiro. E aí em Éfeso hoje só tem as ruínas. Voltemos ao primeiro. O evangelho é um caminho de sacrifício. O evangelho, nesse caminho, a gente vai ter sofrimento e luta. Mas independente de sofrimento e luta, a gente encontra paz, a gente encontra alegria, e não tem coisa mais alegre e traz paz de ver salva. Não existe coisa melhor. Apocalipse 2, verso 5, no finalzinho, diz: se não se arrepender, virei e retirarei o candelabro, ou o candeeiro em algumas traduções do seu lugar. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça aquecer a chama do primeiro amor no nosso coração. E aí o verso 7 vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos? Então ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, a que está no paraíso de Deus. A árvore da vida aqui, ele está falando da vida eterna. Aquele que permanecer até o final vai ter a vida eterna. O Senhor tem promessas para você e para mim. Mas se nós ficarmos focados nesse mundo, olhando as dificuldades desse mundo, somente o bem-estar desse mundo, nós vamos perder o primeiro amor. Nós vamos perder o primeiro amor. Vamos perder a perspectiva do reino, do céu, das pessoas sendo salvas. Vamos sempre ver dificuldades. Irmão, se a gente olhar as dificuldades, a gente vai ver mesmo. Se a gente olhar as lutas, a gente vai ver mesmo. Mas se não dá para resolver, dá a volta. Se não dá para dar a volta, a gente espera. Mas uma hora vai. Agora precisa ter fé. Precisa resistir. Precisa entender, uma hora chega. Uma hora eu vou chegar lá. Talvez não vai ser do jeito que eu quero. Ou então a gente vai ficar igual o rapaz da história do início do culto. A gente pede as coisas para Deus, mas a gente quer do nosso jeito. Deus disse: olha, eu dei. Não quis.
Voltemos então a esse primeiro amor. Temos aquilo que o Senhor tem reservado para você e para mim. Queria convidar você a orar. Nessa oração, talvez você seja uma, tem perdido a chama. Com aquela pessoa que só olha a dificuldade, não tem isso, não tem aquilo. Quero desafiar você a começar em você a mudança. Realmente dizer assim, eu vou fazer de tudo para ver mais e mais gente salva, transformada. Queria que você fechasse seus olhos por um instante e pensasse, como tem andado a tua vida cristã? Como tem sido o teu trabalho no reino de Deus? Precisa melhorar? Precisa voltar ao primeiro amor, talvez voltar para a casa do Pai. Você talvez esteja afastado da casa do Pai, ou talvez você nem faça parte da casa do Pai, ainda não conhece Jesus. Jesus Cristo está aqui hoje. Ele quer receber você. Ele deseja que você volte para a casa do Pai. Ele deseja que você volte ao primeiro amor. Ele deseja que você seja uma coluna fiel na sua obra. Você tem andado tanto desanimado. É a hora de se achegar ao Senhor e se aquecer. Por isso eu quero fazer esse desafio a você. Você deseja fazer a diferença no reino, tem que começar em você. Não é no seu marido ou esposa, filhos, não é no pastor, não é na igreja, é em você. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você tem o desejo de mudança, se você se arrepende e quer transformar-se, e eu vou orar por você. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Talvez você ainda não conhece Jesus ainda como Senhor da sua vida. Ele está aqui. Quer te transformar a tua vida para melhor. Que tal você deixar Jesus ser o Senhor da sua vida? Você quer fazer isso? Como eu já fica em pé. Eu vou orar por você. Você que tem esse desejo, não, eu quero ser diferente, eu quero ser mais ativo e proativo na obra do Senhor. Se coloque de pé, vou orar. Ó Deus, eis o teu povo que se colocou de pé. E aqueles também, ó Deus, que não se colocaram, mas têm o mesmo desejo. Ó Deus, acenda o fogo do teu amor, da tua palavra. O amor, ó Deus, pela tua obra. Pelo desejo, ó Deus, da doutrina, do desejo de ler, de orar, de ver vidas salvas. O desejo, ó Pai querido, de ver o teu reino avançar. Acenda esse fogo, o fogo do primeiro amor sobre essas vidas. Ó Deus, retire dos nossos lábios tudo aquilo, ó Pai querido, que por vezes a gente usa como desculpa. Ó Deus, nós não queremos mais ser voluntários na Tua obra, nós queremos ser servos, filhos. Queremos ser, ó Deus, obreiros que trabalham na Tua seara. Levante aqui, ó Deus, aqueles que estão dispostos a fazer algo para que o Teu reino e a Tua igreja faça diferença nesse bairro, ou aonde nós morarmos, ali ser a diferença. Que não adianta, ó Deus, simplesmente derrubarmos paredes, aumentarmos um prédio, mas se dentro de nós não há um desejo pela Tua obra, precisamos sim derrubar as barreiras que estão no nosso coração, que impedem, ó Deus, da nossa adoração ao Senhor, que impedem, ó Deus, o nosso desejo em ver a Tua obra frutificar. Levanta aqui, ó Deus, um povo disposto, traga um avivamento de vidas, ó Deus, dedicadas à Tua obra. E Pai, agora que vamos participar da ceia do Senhor, um memorial, ó Deus, que o Teu Santo Espírito sonde os nossos corações, que o Teu Santo Espírito faça com que, Senhor, lembremos e confessemos os nossos pecados, e todos possam participar desse momento,
Assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.